Olá meninas, aqui se inicia mais uma aula e hoje eu quero vir aqui falar com vocês sobre criolipólise. A técnica que todo mundo fala, que todo mundo tem dúvidas, então eu vou vir aqui falar para vocês. Você que é profissional ou você que é cliente, que tem dúvidas, então eu vim aqui explicar um pouco sobre a criolipólise. Fechou? Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, encaminhe para as amigas e ajude a Milena aqui também. Então vamos começar. A nossa aula hoje é sobre a criolipólise. Nós vamos um pouco aprofundar sobre esse conteúdo, sobre essa terapia, que todo mundo tem dúvida, todo mundo tem medo, todo mundo fala assim, o que acontece, querem fazer. A criolipólise é um aparelho, né, que a gente faz, que ele trabalha com temperaturas baixas. A gente consegue melhorar aí o emagrecimento, gordura localizada, trabalha com flacidez, harmonização facial, harmonização corporal. Agora a gente está com aquela técnica de criodinâmica, né, que é para melhorar a celulite, o aspecto da pele. A criolipólise ela é uma técnica não invasiva, que ela trabalha ali em temperaturas baixas. Quando a gente acopla ali no corpo, ela vai chegando em temperaturas baixas. Existem máquinas que trabalham com menos 5, menos 8, menos 11, depende aí da marca que você vai usar da máquina, mas é um aparelho não invasivo, não tem problema de utilizar. Gosto muito da técnica, ela pode chegar a diminuir o percentual de gordura, 40%, 50%, dependendo do meu cliente. E aí eu vou explicar um pouco o que ela faz aí no organismo, no corpo. A criolipólise, a gente fala que ela faz um efeito apoptótico ou lipólise, até mesmo necrose, né? O efeito lipólise, a gente pode, dependendo da forma que você vai trabalhar, é o efeito de quebra de gordura, é transformado em ácidos graxos, né? E aí ele vai eliminando nas atividades físicas, depende da técnica que você vai usar da criolipólise. A parte apoptótico, né? Que eu gosto muito, é esse o que eu quero fazer no meu cliente. A apoptose, que é nada mais que a morte celular da gordura. Eu vou fazer isso com a criolipólise, a maioria das vezes é o que eu faço com o meu cliente, né? O efeito apoptótico. Como funciona? Eu entro com a temperatura baixa no corpo do meu cliente, no local do meu cliente. Aquela célula de gordura, ela sabe que ela precisa ser eliminada, ela precisa morrer, e aí ela vai trabalhando, né? O efeito dela, ela vai morrendo o efeito dela vai trabalhando de 30, 60, 90 dias. Por isso, você já deve ter ouvido falar que o efeito final da crio é de 120 dias, a partir de 40 dias, existem alguns lugares que postam as fotos aí e falam assim, efeito após 45 dias da criolipólise, da crioharmonização, né, da crioexposição, porque ela faz esse efeito de 30, 60, 90 ou até 120. A célula de gordura, quando é feito a parte apoptótica, ela sabe que ela precisa morrer. Então ela vai trabalhando ali, né? Ela vai trabalhando para morrer e aí vai tendo esse efeito longo prazo, né? Que as pessoas falam assim, e a criolipólise, ela tem um efeito até amanhã? Não, o efeito final dela vai até 120 dias. Se meu cliente seguir tudo bonitinho, o efeito da crio tá indo, né? E o necrose. O que é necrose? Necrose já é uma maneira difícil da gente trabalhar. É algo assim que a gente... são problemas assim, intercorrências, que é perigoso para o meu cliente. É quando realmente a gente não quer que aquele tecido cresça, né? Não quer que nada cresça ali naquele local. É um efeito necrose. A gente tá morrendo aquela célula, tá morrendo aquele tecido. E eu, particularmente, não gosto de trabalhar em questões de intercorrências. Então, aqui no método MyLipo, a gente trabalha com lipólise e apoptose. São coisas assim, melhores para trabalhar, sem intercorrência. Eu gosto de trabalhar muito no conforto com meus clientes e tendo resultado. Então, a gente trabalha com lipólise e apoptose. E esquece do necrose, fechou? A criolipólise, a gente consegue trabalhar com essa máquina, com baixas temperaturas. Esquece aquele mito que a criolipólise dá flacidez, que a criolipólise pode prejudicar o meu cliente. Esquece. Se você trabalhar corretamente, a criolipólise ela melhora a flacidez tissular, ela melhora a gordura localizada, ela vai causar emagrecimento. Hoje tem criolipólise de crioexposição facial, criolipólise no braço, interno de coxa, por isso que entra a harmonização corporal com a criolipólise. Então a crio, ela realmente é uma máquina espetacular.
A gente tem vários tipos de criolipólise, né? Tem a crio de sucção, a crio de placas. A crio de placas é agora a moda. Eu gosto muito de trabalhar com a crio de placas, porque eu acho que eu não causo, não dou tanta dor ao meu paciente e elas gostam bastante. A crio de sucção eu gosto de trabalhar dependendo daquela gordura, se é uma gordura muito compacta, uma gordura muito flácida, eu prefiro trabalhar com a crio de sucção. Uma gordura maior, uma prega maior acima de 3, eu prefiro trabalhar com a crio de sucção. Aí quando é uma gordura mais compacta, uma gordura assim mais suave, um corpo menor, aí eu já entro com a crio de placas. Mas aí depende da sua visão para o seu cliente, depende do biotipo também. O método MyLipo eu vou te ensinar tudo isso. Como você vai enxergar o seu cliente, onde você pode acoplar a crio, qual crio que você deve usar. Mi, mas eu só trabalho com crio de placas. Tudo bem, a gente só vai trabalhar com crio de placas. Mi, eu só tenho crio de sucção na minha clínica. Tudo bem, a gente vai utilizar a crio de sucção porque eu trabalho com as duas, sucção e placas. Mas, particularmente, eu prefiro as placas lá na clínica, que é o que as clientes estão pedindo mais. E a crio de placas é legal, porque dá pra você fazer interna de coxa melhor, braço, né? Perna, trabalhar com a criodinâmica, que é aquele arraste para melhorar, que as pessoas, não sei se vocês já viram nas redes sociais, elas estão passando a crio de placas, aí elas vão passando uma arraste ali onde está no corpo do cliente, se é para celulite. Eu gosto bastante porque tonifica a pele, melhora bastante. E no método MyLipo eu ensino isso também para vocês, tá? Então, a crio é a nova moda, né? Já ouvi muito, eu tenho muito paciente que morria de medo de fazer criolipólise, porque já tinha feito com outra pessoa, e tinha trauma de verdade de fazer a crio. O que eu fiz para que esse paciente fizesse uma harmonização comigo? Primeiro, eu fiz esse cliente criar uma confiança no meu trabalho, como meu profissional, para que a gente fizesse a crio. Eu expliquei para ele, na maioria das vezes, as pessoas há muito tempo atrás trabalhavam com a crio de sucção. E aí o que acontecia com esses profissionais? Eles colocavam o cliente na máquina, deixavam aquela crio sugar ali, deixava 50, 60 minutos sugando, o cliente ficava sozinho na máquina, não observava como que estava a temperatura, não via como que estava a temperatura da pele e deixava. E aí onde acontecia intercorrências de ter queimadura. Então teve muitas pessoas que não sabiam trabalhar direito com a criolipólise, mas hoje tem muitos profissionais que tá se aprofundando mais sobre a crio. Eu vejo que está tendo menos intercorrências, isso é muito bacana, é a gente se aprofundar mais naquilo que a gente quer se especializar. Por exemplo, quando eu comecei lá na clínica, para ser sincera, eu nunca tinha feito criolipólise, nunca tinha feito um curso de criolipólise. Primeira vez eu aluguei a máquina e fui. A pessoa que me alugou me fez um curso rapidinho ali de 1 horinha de como acoplar o cliente. Porém, eu não me senti confiável, sabe? Não me senti assim, não parecia que eu não estava fazendo direito. Então eu preferi fazer aquele dia, fazer um giro de dinheiro, fiz tudo bonitinho, sem intercorrência, da maneira que a pessoa me ensinou. Depois eu fui me aprofundar mais sobre a criolipólise, por isso que eu tenho assim 5 anos de muitos cursos, quis entender sobre a crio, tudo isso para poder passar isso para o meu cliente e também estar aqui hoje falando com tanta autoridade sobre a criolipólise aqui para vocês. Então a crio, hoje em dia, a gente pode fazer de tudo com ela. Se você tiver uma máquina lá de placas na sua clínica, você pode trabalhar rejuvenescimento facial, você pode trabalhar gordura localizada no interno de coxa, você pode trabalhar celulite, flacidez no braço, gordura localizada nas costas, pode fazer tudo. Se você tem a de sucção, não tem problema, a gente vai fazer, a gente trabalha, dá para fazer também papada com cuidado, dá para fazer braço, interno de coxa, tendo um cuidado legal, né? A criolipólise tem intercorrências? Pode acontecer, mas para isso o profissional ele precisa saber trabalhar com a crio, precisa estar ali em cima do paciente, em cima ali, entendendo, olhando a máquina e principalmente conhecer a máquina que você está trabalhando, tá? Você precisa saber se essa máquina entrega -5, -8, -11. Você precisa estar sabendo como que essa máquina está funcionando, tá? Para a gente não ter uma intercorrência lá na frente. Uma pergunta frequente que eu tenho dos meus pacientes: criolipólise dói? O que eu falo para eles? Depende da sua sensibilidade, não é doer, é o desconforto. Quando é crio de placas, quando a gente acopla ali no corpo do cliente, dependendo da máquina, tá -5, então ele sente um desconforto, ele sente ali um gelo, às vezes elas falam que sente queimar.
mas é porque a gente está colocando ali uma temperatura -5, mas com o tempo vai acostumando, né? E aí vai congelando, você vai acostumando, aí eu falo que a gente vai tendo a sensibilidade, vai perdendo e tranquilo, tá? Outra coisa, criolipólise pode ter intercorrências? Isso eu já falei. Agora vamos para o outro. Quantas sessões são necessárias para crio? Isso é bem legal também das pessoas fazerem essa pergunta. Quando a gente entra com a crioharmonização, é legal fazer uma vez só, harmonizar todo esse corpo e esse cliente voltar após 8 meses, 1 ano. Mas se você faz bonitinho essa crioharmonização, eu tenho certeza que esse cliente não volta quando ele voltou pela primeira vez. Isso eu tenho dos meus clientes, tá? Eu tenho cliente que voltou 1 ano pra mim, eu engordei um pouquinho, tal, o que eu posso fazer? Eu tenho fotos do início do tratamento de 1 ano atrás e como que ele tá hoje. Ele não é como era antes, porque a gente fez o efeito apoptótico, né? Quando a gordura ela morre ali, ela se programa para morrer, e aí a gente programa, aí aquele corpo fica harmonizado. Se meu cliente, né, também não fazer uma atividade física, não ter uma alimentação legal, ele vai engordar, né? Ele vai perder um pouco aquela harmonização, porém, não é como era antes. Isso eu posso mostrar aqui para vocês. E quantas sessões são necessárias, Milena? Eu indico, se você fazer a crioharmonização, uma vez só, faz o corpo todo. Aí se o cliente quiser voltar depois, eu indico 1 ano, depois 6, 8 meses, aí a gente pode fazer de novo, mas não como eu fiz há 1 ano atrás. Já eliminou tudo que tinha que eliminar e deu uma engordadinha um pouquinho, aumentou tipo 1, 2 quilos. E a gente faz com pouco tempo, a gente pega alguns pontos chaves que deu aquela desarmonizada, mas não vai voltar como era antes. Quando é a crio convencional, a criolipólise convencional, que você vai fazer ali na sua clínica várias vezes, eu indico fazer a cada 2 meses. Eu acho bem interessante, sabe? Porque aí você deixa menos tempo no cliente, deixa de 40 a 50 minutos, né? Dependendo da área, depende do local que você vai fazer. E aí você pode fazer a cada 2 meses esse cliente. Você pode fazer naquele local. Então, crio, harmonização, você pode fazer de 6 a 8 meses. Você pode fazer novamente. Lembrando, talvez se meu cliente não voltar como era antes, você vai fazer menos tempo, né? Tem clientes de crioharmonização que eu já peguei, eu tive que fazer 20 horas de crioharmonização no meu cliente. Obviamente que ele não volta como era antes. Então, talvez eu vou fazer 7 horas. E quando e outro ponto, criolipólise convencional a cada 2 meses no ponto que você fez. A criolipólise, ela é uma máquina que eu sempre falo. Ela é, dependendo de como você trabalhar e saber trabalhar com ela, você consegue dar muito, muito resultado para o seu paciente. Se você tem dúvidas sobre a criolipólise, saiba que você não está sozinho. Tem muitos profissionais, tem muitas dúvidas. Não só o profissional, mas existem até os meus pacientes. Como eu disse aqui no início da aula, eu tenho clientes que veio com traumas, que fez anteriormente, ficou com trauma porque aconteceu algo, criou uma confiança em mim, faz a crio, quer fazer de novo, porque cria uma confiança e aí quer fazer porque vê que tem resultados. Se você tem dúvidas, não tem problema. Deixa o seu comentário, que eu mesmo venho aqui, converso com você, tiro suas dúvidas. E se você quer aprofundar mais ainda na criolipólise, tem o método MyLipo, né? Que a gente inclui também a criolipólise no método MyLipo, que aí você vai entender mais como prepara, recebe a crio, pós-crio, que eu já disse aqui numa aula para vocês. Então, criolipólise é um mundo que realmente a gente consegue trabalhar flacidez, gordura localizada, celulite, tudo. É só saber trabalhar com a criolipólise. Meninas, mais uma aula se encerra aqui. Se você gostou dessa aula, curte aqui, se inscreva no canal e compartilha com as amigas também. Vai que ajuda elas também. Beijos, até a próxima aula.